Bom dia, pessoal. Então, para essa aula de hoje, vou fazer uma mini revisãozinha aí sobre o movimento retilíneo uniforme, falando da questão da equação horária de movimento e também do gráfico do MRU, e vou resolver alguns exercícios. Ao término dos slides, também vou deixar disponível para vocês alguns exercícios do livro que eu selecionei. Embora vocês ainda não tenham o livro, já vai estar o enunciado ali. Então vocês podem ir tentando resolver para que na próxima aula, que é uma aula síncrona, eu possa apresentar a resolução para vocês. Tá certo? Então lembrem que movimento retilíneo uniforme é aquele movimento onde a velocidade é constante. Ou seja, a velocidade média a gente vai chamar de V, e essa velocidade é constante para todo o movimento. Então, o movimento uniforme, o vetor velocidade, não muda. Aqui, quando eu falo vetor, tá, pessoal, a gente está pensando também no sentido e na direção da velocidade. Porque, por exemplo, no movimento uniforme, no movimento circular uniforme, a velocidade em módulo não muda, o valor da velocidade não muda, mas a direção e o sentido do vetor velocidade fica mudando a todo momento. Tá? Então o vetor não muda, ele possui sempre o mesmo valor, a mesma direção, e aí na direção nós estamos pensando uma velocidade, por exemplo, horizontal, uma velocidade vertical ou uma velocidade inclinada, tá? De um certo ângulo. E mesmo sentido. E quando a gente fala em sentido, a gente está pensando o sentido, então, horizontal, direção, mas sentido da esquerda para a direita, ou ainda direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Tá? Então, aqui duas figuras ilustrativas. Então, aqui poderíamos ter um movimento com a velocidade em módulo, o valor da velocidade constante. Então poderia ser um movimento com velocidade 10 metros por segundo, mas aqui o vetor velocidade está mudando de direção. Tá? Aqui nesse ponto ela está apontando aqui para cima, inclinado assim dessa forma. Aqui ela está apontando mais ou menos na horizontal, da esquerda para a direita. E aqui ele está inclinado de um outro ângulo, apontando para baixo. Tá? Então mesmo que o valor da velocidade fosse o mesmo, o vetor velocidade foi mudando de direção e sentido. Então, nesse caso aqui, nós temos um movimento que não é uniforme. Por outro lado, se tivéssemos um movimento ao longo de uma linha reta, o vetor velocidade apontando para cima, como é o caso dessa figura, nós teríamos um movimento uniforme, então, com o valor da velocidade constante e apontando na mesma direção e no mesmo sentido. O movimento retilíneo uniforme, então, movimento em linha reta. Tá? Exemplos. O movimento no plano horizontal, sem atrito. Então, um movimento de um ônibus andando com uma velocidade constante de 30 km por hora, ao longo de uma linha reta, sem o atrito entre os pneus e o chão, ele ia manter a mesma velocidade. Um carrinho se movimentando sobre um trilho de ar também. O trilho de ar seria um colchão que faz com que não exista atrito entre o carrinho e o trilho. Então ele anda sem atrito, portanto se movimentaria com velocidade constante. Outros exemplos: movimentos de corpos em fluidos viscosos, uma gota de ar dentro do azeite, pode estar subindo um tubo de azeite, pode estar descendo um tubo vertical de azeite,
poderia pensar em uma gota de óleo dentro da água também. Movimento de queda livre, atenuada por um paraquedas. Depois de um certo caminho percorrido pelo paraquedas, ele cai com velocidade constante, atinge uma velocidade constante na queda. Então o paraquedista chega ao solo com uma velocidade que já foi atingida há algum tempo atrás, ao longo da queda, com o mesmo valor. Tá? Outro exemplo, aqui agora com uma figura esquemática. Às 10 horas o veículo estava na posição 0, às 10 horas e 1 minuto estava na posição 1 km, às 10 horas e 2 minutos na posição 2 km, às 10 horas e 3 na posição 3 km, às 10 horas e 4 na posição 4 km. Aqui, claro, um exemplo numérico só, né, pessoal? Que aqui seria uma velocidade altíssima para chegar em 1 km em 1 minuto. Tá? A distância percorrida pelo veículo foi 1 km em 1 minuto. Depois ele andou entre o 10 e 1 e 10 e 2 mais 1 km. Passou mais 1 minuto e ele andou mais 1 km. Passou mais 1 minuto e ele andou mais 1 km. Qualquer um desses intervalos, a velocidade do veículo foi constante. Tá? Numa outra situação, aqui representando a posição em função do tempo, o tempo está marcando de 2 em 2 segundos. Então, se o intervalo de tempo de 2 segundos percorrer a mesma distância, significa que nós temos um MRU. Então, aqui de 120 para 90, diminuiu 30 centímetros em 2 segundos. De 90 para 60, diminuiu mais 30 centímetros, também em 2 segundos. Saiu do 2, foi para o 4, 2 segundos. E de 60 centímetros para 30 centímetros, caiu 30 centímetros novamente. E aqui o tempo passou mais 2 segundos. Diferença entre um movimento e o outro é que neste movimento aqui, nós temos uma velocidade que é positiva, porque a posição está aumentando com o passar do tempo. Nós teríamos um movimento que é chamado de progressivo, enquanto que nesse movimento aqui, a posição vem diminuindo com o passar do tempo. Teríamos uma velocidade negativa e, portanto, um movimento retrógrado. Gráficos do MRU. Aqui um gráfico que eu falei na aula passada tem que ser representado por uma reta. Aqui está representando uma reta que saiu da posição inicial S igual a 0, que é a posição em T igual a 0. A posição em T igual a 0, S igual a 0. Foi aumentando constantemente com o passar do tempo. Em 2 segundos, a posição foi para 40 e em 4 segundos foi o dobro disso. De 40 foi para 80. Se for fazer um gráfico da velocidade em função do tempo, também vai dar uma reta, só que é uma reta que indica que a velocidade não muda com o passar do tempo. Então seria uma reta horizontal, aqui com uma velocidade positiva, 10 metros por segundo. Se ela fosse negativa, ela estaria abaixo aqui desse eixo dos tempos, mas também uma reta horizontal. Ainda no gráfico das velocidades, lembrem que a posição inicial é a posição que corta o eixo vertical
O eixo onde está o S igual, ou o T igual 0. A gente vai chamar de S0 essa posição. E aqui as duas posições estão diferentes, tá? Nos dois gráficos. Se a velocidade for maior que 0, nós vamos ter uma reta inclinada para cima. A inclinação vai ter essa tendência aqui. Não importa se a posição inicial começar negativo, começar aqui abaixo do eixo e subir. Se a inclinação for para cima, nós temos uma velocidade positiva. Se a inclinação for para baixo, desculpe, como essa apresentada aqui, nós vamos ter uma velocidade negativa. Tá? Velocidade menor do que 0 e aqui velocidade maior do que 0. Deixa eu tomar uma água. Então, nesse movimento com velocidade positiva, nós temos um movimento progressivo. E nesse movimento com velocidade negativa, nós vamos ter um movimento retrógrado. Tá? Movimento progressivo, movimento retrógrado. Então aqui a inclinação da reta vai dizer o sinal da velocidade. Inclinação positiva, velocidade positiva. Inclinação negativa, velocidade negativa. Um ponto importante no gráfico das velocidades é que a área abaixo da curva, então lembrem aqui, velocidade é constante, então nós temos uma linha horizontal no gráfico da velocidade em função do tempo. Essa linha horizontal, a área embaixo dela vai dar o deslocamento. Tá? Então aqui a área aproximadamente igual o deslocamento. Tá? Então se a gente quiser lembrar de onde sai isso, é só lembrar que a velocidade é o deslocamento pelo tempo. Se eu quero deslocamento, é só passar o tempo multiplicando a velocidade. Tá? Deslocamento V delta T. Então V é a altura desse retângulo e o delta T é a largura do retângulo. E é o tempo que está aqui embaixo. Equação horária. Então nós vimos na aula passada que a reta que descreve o movimento retilíneo uniforme corta o eixo vertical na posição S0. Aqui um gráfico com a velocidade positiva, porque a inclinação é positiva. A inclinação da reta vai dar a velocidade, porque vai ser o ΔS dividido pelo ΔT. Então aqui formou um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui embaixo é um ângulo de 90 graus. ΔS por ΔT vai dar a velocidade. Qual é a equação horária? S é SO mais V vezes T, que eu chamei de sovete. Sovete. Então a posição para qualquer instante de tempo é a posição inicial, SO, que é a posição em T igual a 0, mais a velocidade vezes o tempo. Então lembrando, SO, posição em T igual a 0, V é a velocidade. São as duas características que eu preciso ter para explicitar o movimento por completo. Tá?
Um exemplo. Exemplo do livro, tá, pessoal? Um móvel se movimenta de acordo com a função horária 80 menos 5t, sendo a posição dada em metros e o tempo em segundos. Letra A. Qual a posição inicial e a velocidade do móvel? Letra B. Qual a posição no instante t igual 8? Letra C. Para qual instante de tempo o móvel está na posição 20? E letra D. Para qual instante de tempo o móvel passa na origem do sistema de referência, ou seja, posição igual 0. Então, da equação horária, nós conseguimos identificar a posição inicial, vale 80 metros, e a velocidade, se a gente comparar, vale menos 5. O V está representando menos 5. Como está no sistema internacional, 80 metros e menos 5 metros por segundo. Na letra B, pede qual a posição para t igual a 8. Então, substituindo o t igual a 8 aqui nessa equação, 5 vezes 8, 40. 80 menos 40 dá 40. Na letra C, nós temos qual o tempo para o qual a posição é 20. Então, colocando S igual a 20 aqui, a gente consegue saber qual é o instante de tempo que aparece aqui. Como que faz? Tem que trabalhar matematicamente a equação. Então, pega o 20, põe na posição do S, vai ficar o 80, eu posso passar para o outro lado da igualdade, ou posso passar o menos 5 para o lado esquerdo, troca de sinal, e o 20 para o outro lado, também troca de sinal. Então ficou 5t é 80 menos 20, ou t é 60, que é essa diferença aqui, dividido por 5. 12 segundos. Na letra D, pede qual o instante de tempo em que o móvel passa na origem. Então, origem é a posição S igual a 0. Então, lá na equação horária, a gente põe o S igual a 0 e busca o valor do T. Passa o 5 para o lado esquerdo da igualdade. 5t igual a 80. T igual a 80 por 5. 16 segundos. Um outro exemplo. Um móvel se movimenta de acordo com as posições indicadas na tabela. Já vou aparecer a tabela. Qual a posição inicial do móvel? Qual a velocidade do móvel? Qual a equação horária de movimento? E qual a posição para t igual a 30 e 3 horas? Então tá aqui a tabela. Temos a posição em quilômetros e o tempo em horas. Não é sistema internacional, mas o exercício não está pedindo para trabalhar com o sistema internacional. Então a gente usa os valores que estão aqui mesmo. Qual a posição inicial do móvel? É a posição para t igual a 0. E em t igual a 0, 0 horas, a posição era 20 km. Então SO vale 20 km. Qual a velocidade do móvel? Primeiro nós temos que saber se ele é um movimento retilíneo uniforme. Como que a gente faz isso? Cuidando dos intervalos. O tempo está aumentando de 2 em 2, de 2 em 2 horas. Se o deslocamento entre esses intervalos de tempo for constante, nós temos um movimento com velocidade constante. Então aqui ele aumentou 40 km,
aumentou mais 40 km, depois aumentou mais 40 km, mais 40, mais 40. Então, para cada intervalo de tempo de 2 horas, o móvel se movimentou 40 km. Então, a velocidade é constante. Só precisamos calcular o valor da velocidade. Tá? Vamos fazer isso na sequência. Então, primeiro, posição inicial, 20 km. Velocidade. Vamos pegar um intervalo só, poderia pegar qualquer um deles, tá? Porque a velocidade a gente já viu que é constante. São 40 km para cada 2 horas. Então, como a velocidade é a distância percorrida, o deslocamento pelo tempo, percorreu 40 km em 2 horas, isso vai dar 40 por 2, 20 km por hora. Então, qual é a equação horária? Equação horária é posição inicial eu ponho 20, velocidade eu ponho 20 também, 20 km por hora. Então 20 mais 20t. Qual a posição para t igual 33 horas? Substituindo na equação horária, que é essa aqui, fica 20 mais 20 vezes 33, 20 mais 660, ou seja, 680 quilômetros. Tá? Um outro exercício, um outro exemplo. Um móvel se desloca ao longo da horizontal e suas posições em função do tempo são descritas pelo gráfico. Então vai ter o gráfico na sequência. Escreva a equação horária de movimento para o móvel e diga se o movimento é progressivo ou retrógrado. Na letra B, para qual instante de tempo o móvel passa pela origem do sistema de referência? E na letra C, para qual instante de tempo o móvel estará na posição menos 48? Então o gráfico é esse aqui. Posição inicial é 12 metros. Dá para olhar diretamente da figura. A velocidade nós vamos ter que calcular. Só temos 2 pontos, onde está identificado a posição e o tempo. Tá? Para esse primeiro é a posição 12 metros, para t igual 0. Para esse aqui eu não sei a posição, também não sei o tempo. Para esse não sei a posição, não sei o tempo. Para esse não sei o tempo, mas eu sei a posição, que vale 0. Para esse, a posição é menos 4 e o tempo vale 4. Então, nós podemos pegar 2 pontos. Vamos voltar lá. Eu só tenho esse e esse. Vou calcular a velocidade. Posição final, que está aqui, menos posição inicial, que está lá. Então vai ficar menos 4, menos 12, dividido por tempo final, que é 4, menos 0. Menos 4 menos 12 por 4 menos 0. Menos 16 por 4, que é menos 4 metros por segundo. Então, velocidade negativa, movimento retrógrado. Equação horária de movimento. A posição inicial era 12 e a velocidade é menos 4.
Então 12 menos 4t. Quando que ele passa da origem? Então nós temos a equação horária, põe o S igual a 0 e resolvemos para achar o t. 0 igual a 12 menos 4t. Passa o menos 4 para a esquerda. Passa o 4 dividindo. T igual a 3 segundos. Quando que passa na posição menos 48, põe no lugar do S o menos 48 e resolve. Então aqui passa o 4 para a esquerda, passa o menos 48 para a direita. 12 mais 48, 60. 4t igual a 60. T igual a 60 por 4. 15 segundos. Um outro exemplo. Um ciclista A tem velocidade constante, 36 km por hora, e outro ciclista B persegue o A com velocidade maior, 54 km por hora. Num certo instante, a distância que os separa é de 80 metros. A partir desse instante, quanto tempo o ciclista B levará para alcançar o ciclista A? Desculpe, letra A. Na letra B, determine a posição dos ciclistas ao se encontrarem. Então aqui, temos que cuidar das unidades. As velocidades estão em km por hora e a distância entre eles está em metros. Então, de cara, a gente percebe que temos que converter essas velocidades aqui para metros por segundo. Uma outra coisa importante é que, como está perguntando o tempo que um ciclista levará para alcançar o outro, né, esse que está com a velocidade menor tem que estar lá na frente. Porque se tivesse um que está com velocidade maior na frente, o outro nunca iria alcançar ele. Tá? Vamos montar as equações horárias. E quando que os dois vão se encontrar? Quando as posições dos dois ciclistas forem iguais. Tá? Então vamos lá. Está o ciclista B na posição que a gente colocou 0. E o outro está separado por uma distância de 80 metros. Sendo que o B tem uma velocidade que é maior do que a de A. E aí quando a gente vai representar com uma setinha, a seta do B, que indica a velocidade, tem que ser maior que a seta do A, porque a velocidade do A é menor do que a B. Tá? Transformando as velocidades para metros por segundo, divide por 3,6. VB é 15 metros por segundo. VA é 10 metros por segundo. Equação horária. A posição inicial do B é 0 e a velocidade do B é mais 15. Por que mais 15? Porque está apontando para a direita. Se a velocidade estivesse apontando para a esquerda, a velocidade seria negativa, tá? Então vamos lá. SB é a posição inicial do B mais a velocidade do B vezes o tempo. Posição do A é a posição inicial do A mais a velocidade do A vezes o tempo. Colocando as velocidades, a do B, posição inicial é 0 e a velocidade é 15 metros por segundo. Para a direita, portanto um sinal de mais. A do A, posição inicial dele é 80 e a velocidade dele é 10 metros por segundo, também para a direita. Duas equações horárias, uma para o ciclista A, outra para o ciclista B. Então, para resolver a posição de encontro, a gente vai igualar
esta primeira equação com esta segunda. Quando o SA for igual ao SB, os dois se encontram. Está aqui as duas equações horárias. SA igual a SB vai dar a posição do encontro. Então, 0 mais 15, T é igual a 80 mais 10T. Como é que resolve? Nós temos que somar os termos que são idênticos. Então, aqueles que têm o T, eu preciso somar e separar daqueles que não têm o T. Esse aqui não tem o T. Passa o 10 para o lado esquerdo. Vai ficar 15 menos 10T, o zero some, igual a 80. 15 menos 10T é 5T. Então, 5T igual a 80, ou seja, T é igual a 80 dividido por 5. 16 segundos. Tá? Quais as posições dos ciclistas? Pegamos as mesmas equações horárias e colocamos o T igual a 16. Então, SB era 0 mais 15T, vai ficar 0 mais 15 vezes 16 segundos, que era o tempo do encontro, 240 metros. Para o A, é outra equação horária, mas quando a gente coloca o T igual a 16, a posição tem que ser a mesma que o B, porque aqui eles se encontraram. Tá? Então serve resolver usando só uma das duas equações e já colocar qual é a posição do encontro, 240 metros. Por outro lado, se fosse solicitado o deslocamento que um ciclista sofreu e o deslocamento que o outro sofreu, nós vamos ter que pegar isso aqui como posição final e o SO de cada um deles, a posição inicial de cada um deles, com o valor que nós tínhamos lá no início do movimento. Por exemplo, para o SB, para o ciclista B, a posição inicial dele era 0. Então fica 240 metros menos 0. Ele vai andar 240 metros. Esse é o deslocamento dele. Enquanto que o SA já estava na posição 80. Então aqui o deslocamento dele foi só 160 metros. Posição final menos a posição inicial. Tem exercícios que eu estou propondo para vocês fazerem. A ideia é vocês tentarem resolver até a próxima aula. Eu esqueci de colocar as respostas aqui, mas eu posso adiantar para vocês até amanhã à tarde. As respostas desses aqui são exercícios do livro. Exercício 2, página 40. Exercício 7, página 40. Exercício 21, página 49. Exercício 23, página 50. Aqui nesse gráfico desse de movimento, nós temos dois mísseis. Então a linha em verde representa um míssil, vai ter uma equação horária. E a linha em vermelho representa um outro míssil e vai ter outra equação horária. Aqui nos tempos, cada tracinho deveria ser igual às distâncias. Aqui está o 2, tá, pessoal? Nesse ponto aqui, ó. E aí, a partir daí, vocês têm como encontrar as velocidades do A, a velocidade do B. A posição inicial já tem aqui, é só pegar, anotar os valores. Montar as equações horárias dos dois mísseis. E pede em qual instante de tempo o míssil B intercepta o míssil A. Então está pedindo quando que o SA, posição do A, é igual à posição do B. Tá? Tem mais exercícios. Página 28, página 52. Faltou o gráfico aqui. Eu vou colocar para vocês no slide, tá, pessoal? Tá faltando um gráfico aqui.
Eu vou colocar no slide corretamente, então quando vocês forem olhar lá os slides no SIGA A já vai aparecer o gráfico que está aqui. Tá? Aqui tem um outro gráfico. Então aqui dá para perceber nesse movimento que de 0 até 2, a velocidade permaneceu constante e positiva, porque a inclinação era positiva. De 2 até 5, a posição ficou no mesmo valor, ficou em 18. Então o carro parou. De t igual 5 até t igual 8, a velocidade ficou negativa. E de 8 até t igual 12, a velocidade ficou positiva novamente. Tá? Então são velocidades diferentes. Tá? E pede para calcular aí as velocidades escalares, quando que ele passa na origem, etc. Tá? Exercício 29 do livro, página 52. Exercício 31, também da página 52, caiu na Federal de Pelotas. Tem o gráfico da velocidade agora em função do tempo. Tá? Calcule a velocidade média do veículo no intervalo de t igual 0 até t igual 5. Então tem alguns pontos aqui onde a velocidade permaneceu 0. Então de t igual 1 hora até t igual 2 horas, velocidade igual 0, significa que estava em repouso. De t igual 3 até t igual 5 também significa que o carro ficou em repouso. Tá? A velocidade ficou em repouso. O veículo ficou em repouso. Tá? E de 0 até 1 hora a velocidade dele era 30 km por hora. De 2 horas até 3 horas a velocidade dele era menos 20. Então ele começou a voltar em sentido contrário. Aqui movimento progressivo, velocidade positiva. E aqui movimento retrógrado, velocidade negativa. Tá? Então, tentem resolver os exercícios. Até a próxima aula. Na próxima aula eu vou resolver junto com vocês. E se tiver alguma dúvida que ficou a respeito dessa aula apresentada hoje, vocês anotem aí no caderninho de vocês, não esqueçam de perguntar. Tá? Porque faz parte do aprendizado de vocês esclarecerem essas dúvidas. Tá certo, pessoal? Então tenham um bom dia e muito obrigado.